A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo informou que mais de 1.000 criminosos não retornaram aos presídios após o fim da primeira saída temporária de 2025. O benefício teve início em 11 de março e o retorno dos cerca de 30 mil presos autorizados a deixarem o sistema prisional deveria acontecer até às 18 horas do dia 17 de março. De acordo com a legislação, quem não retorna à unidade prisional perde automaticamente o benefício do regime semiaberto e, se recapturado, volta ao regime fechado. Você, Cristiano Beraldo, saldo da saidinha, mais de 1.000 criminosos foragidos. Mesmo assim, muitos acreditam que trata-se de um benefício que ajuda na ressocialização. Beraldo. Caniato, essa notícia, ela já é daquelas que os jornais, o pessoal do obituário, né, já tem aquela figura pública, já com 95 anos, doente e tal, já deixa o obituário escrito, porque sabe que a pessoa logo vai morrer e aí ela já publica, não precisa ter muito trabalho. É exatamente isso. Toda a saidinha, nós temos milhares que não voltam para os presídios. É sabido que isso vai acontecer, é sabido que esses marginais que tiram férias da penitenciária a cada 2 meses, que eles saem, praticam crimes e fogem. E mesmo assim, os defensores oficiais da bandidagem continuam insistindo que a lei aprovada pelo Congresso Nacional com esmagador apoio da sociedade brasileira não deve ser cumprida de imediato. Insistem que benefício que bandido recebe tem que ser eterno. Então, enquanto temos essa dinâmica, Caniato, não há esperança no Brasil, porque o Brasil não tem futuro enquanto o bandido não for tratado como bandido e polícia for tratada com o respeito que merece. É impressionante a articulação que existe, não apenas para proteger bandido, mas para atacar a polícia e os seus representantes. Qual é a moral, qual é o sentimento que as pessoas acham que os membros das forças de segurança, das polícias, nesse caso de São Paulo, ficam sabendo que 1.000 pessoas que eles tiveram que colocar a sua vida em risco para prender, depois tiveram que acender vela, porque parece que é só assim que bandido é condenado no Brasil. Bandido de verdade. Esses que colocam a vida da sociedade em risco. É por milagre que são condenados, e aí quando estão na cadeia, têm direito a saidinha e vão embora. 1.000! Pensem quantos recursos são necessários, quantas trocas de tiro, quantas vezes a vida dos policiais ficará em risco para prender de novo essas 1.000 pessoas que nunca deveriam ter saído da cadeia. Fora isso, o tempo gasto para prender de novo esses 1.000 poderia ser usado para prender novos 1.000, das centenas de milhares, milhões, eventualmente, de criminosos que deveriam estar mortos ou na cadeia. Mas esse é o Brasil, Caniato. Esse é o Brasil. E o que mais me dá nojo é ver que tem portal de notícia se prestando ao papel de fazer favor para bandido, para atacar os representantes da polícia no estado de São Paulo. Isso é vergonhoso e tem aqui todo o meu repúdio. Você, Roberto Mota, mais uma notícia que poderia ter sido divulgada nas outras saidinhas, como bem disse o Beraldo, é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V do texto, né? A gente só atualiza o número. Porque assim, toda saidinha é a mesma história. Tem uma porção de criminosos que decidem simplesmente não voltar para a penitenciária. Quem paga o pato, além da administração pública que tem que empregar recursos para recapturar esses criminosos, a população, que muitas vezes paga com a vida, né, Mota? E vocês não querem que as pessoas tenham um fio de esperança de que alguma coisa de fora vai mudar esse país. Olha, esse é o plano do Estado brasileiro para conter a crise de criminalidade. Esse é o plano.
O plano é soltar criminosos, porque a polícia prende mal. Lembram? Falaram isso ontem. O plano é o pena justa. O plano é desligar as câmeras de segurança no carnaval, para os bandidos poderem aproveitar em paz. O plano é obrigar a guarda municipal também a usar câmeras. O plano é manter a saidinha. O que são 1.000 criminosos foragidos? Isso é o preço da maravilhosa e invisível ressocialização. Esse é o plano. O Estado que prende cabeleireiras, ele solta traficantes. O Estado permitiu que o crime se infiltrasse em todas as áreas. E isso aconteceu por uma mistura de 4 coisas: ignorância, incompetência, ideologia e interesses financeiros. Pois é, e a população que não acompanha o noticiário, né, Dávila, ela fica um pouco atrapalhada além dessas manchetes, dá um tilt, né, um bug. Peraí, não tinha acabado a saidinha? Eu acompanhei, a pessoa deve falar, né, com os familiares, com os amigos, mas eu acompanhei o noticiário, não tinha acabado a saidinha? Não, mas na verdade aquele projeto, ele proíbe ou ele restringe a saidinha somente para aqueles que forem condenados a partir do momento da aprovação e da sanção daquele projeto. Todos os outros presos continuam gozando, aproveitando esse benefício. Benefício que não tem dado certo, né, Dávila? Convenhamos. Com certeza. Como o Mota bem disse, são as ideias erradas. A saidinha foi considerada como um direito adquirido do preso. Veja que absurdo. Por isso que a saidinha só vale para aqueles que foram presos após a promulgação da lei e não há efeito retroativo. Mas eu gostaria de rechear um pouco a discussão nossa, tanto a postura do Mota quanto a indignação do Beraldo, com os dados, que é a coisa mais importante. Eu ainda não tive os dados de 2024 fechado, mas eu vou pegar os de 2023, que são os últimos dados que eu tenho aqui. Em 2023, Caniato, 15.249 presos não retornaram das saidinhas em todo o país. 15.249 presos. Para as pessoas terem uma ideia do que é isso, é quase como se nós estivéssemos esvaziando uns 20 presídios, umas 20 penitenciárias. Mais do que isso, desde que a saidinha foi introduzida em 2003, 200.543 criminosos fugiram das prisões através da saidinha, entre 2003 e 2023. Se nós entendermos que 1% desses 2.543 criminosos foragidos cometeram o mesmo crime, vamos dizer, homicídio, 2.015 brasileiros perderam a vida por causa da saidinha. Como é possível justificar algo injustificável, algo imoral, algo que é contra o que o brasileiro quer? Um Estado capaz de manter a segurança pública e permitir que o cidadão ande pelas ruas, ele, sua família e seus filhos, sem medo de ser roubado ou morto pelo crime. A saidinha é algo que a política, baseada em dado e evidência, mostra claramente que é um total fracasso. E é um efeito cascata, né, Beraldo? A gente observa esse benefício sendo concedido a milhares de presos, um grande percentual opta em não retornar às penitenciárias, e aí a gente sempre trata de casos de crimes que são cometidos nas grandes cidades. E aí as autoridades policiais, quando vão fazer a entrevista coletiva, sempre costumam destacar, o autor do disparo tem tantas passagens pela penitenciária, mas acabou fugindo ou ganhou um benefício e não retornou. Esse é um roteiro recorrente aqui. A gente traz essa informação praticamente todas as semanas. A pessoa não deixa de voltar para a penitenciária para ajudar a esposa que está com dificuldades nas tarefas do lar. A grande parte deles volta justamente para o crime, né, Beraldo?
são profissionais do crime que tapeiam a justiça para se colocar na posição de se enquadrarem nos requisitos, nos tais requisitos para se ter direito à saidinha. Porque, conforme é descrito e defendido por muita gente, sobretudo autoridades, a saidinha é só para anjos. Anjos que, por um pequeno deslize, uma coisa assim eventual, foram parar no sistema carcerário brasileiro. E não podem ser confundidos com bandidos perigosos. Pois bem, a gente todos os anos, a cada saidinha, 5 vezes por ano, nós repetimos aqui as mesmas coisas porque o roteiro é completamente conhecido. E aí, Candiato, eu rapidamente fui fazer uma pesquisa aqui para ver o que eu encontrava em relação a números. Quanto custa para prender, processar e condenar um bandido no Brasil? Porque, afinal de contas, esses 15 mil em 2023 que não voltaram representam, além do perigo para a sociedade, representam também um custo excessivo para a sociedade. Quanto é esse custo? Eu não encontrei ainda o valor que se estima que seja referente ao recurso da polícia. Afinal de contas, é preciso se considerar o tempo que cada policial dedica numa investigação, numa perseguição, tem troca de tiros, às vezes precisa ficar acompanhando os movimentos até encontrar a pessoa. Enfim, tem um custo associado ao trabalho da polícia. E tem um custo associado ao judiciário. E aí eu me deparei com uma reportagem aqui do site Consultor Jurídico de 2022, Candiato, que estima em R$ 6.400 o custo do processo em casos de furto. Em furto, 6.400. Se nós usarmos esse número, vamos esquecer o custo da polícia, e usarmos só esses 6.400 para os 15 mil que não retornaram aos presídios em 2023, conforme os números que o Dávila nos trouxe, nós estamos falando em mais de 100 milhões de reais de dinheiro público jogados na lata do lixo. E aí eu tenho curiosidade de fazer a seguinte pergunta ao delegado-geral do Estado de São Paulo, doutor Arthur Dian. Doutor Arthur, com 100 milhões de reais para o senhor investir no combate ao crime, o que o senhor faria e quantos criminosos mais estariam atrás das grades? E eu tenho certeza absoluta que nós nos surpreenderíamos com a resposta, porque um dos maiores problemas no combate ao crime no Brasil é a falta de recursos adequados para o desafio que é imposto às polícias do país. Então, Candiato, é mais uma demonstração como o Brasil gasta mal o dinheiro que o governo toma à força do bolso do pagador de impostos para financiar a sua incompetência e irresponsabilidade. Nós pagamos para ter um país inseguro e esta insegurança está tirando o sonho de todos nós e a esperança num futuro melhor para os nossos filhos. Pois é, foi uma estimativa feita em cima da hora, que pelo Beraldo eu me arrisco a dizer que nem contempla a parte mais cara, que seria da recaptura, né? Quantos homens envolvidos da polícia, veículos, equipamentos, noites a fio, né? Ou seja, horas extras, é preciso também contabilizar isso. Agora, o Mota eu vi que estava fazendo umas anotações, eu acho que ele só vai trazer mais um aspecto em relação a essas discussões, quando a gente traz as discussões e as análises sobre saidinha. Vai lá, Mota. Eu vou trazer um aspecto muito importante. Enquanto a gente estava falando aqui, eu recebi uma mensagem de uma espectadora que é promotora de justiça. Eu não vou dizer o estado e vocês vão entender por quê. Ela diz: o criminoso não perde automaticamente o direito ao regime semiaberto e nem necessariamente volta para o regime fechado. Primeiro, o criminoso vai para uma audiência para homologar a falta. A fuga é apurada para ver se o criminoso tem uma boa justificativa. Em muitos casos,
mesmo apurada e confirmada a falta, o criminoso não volta para o regime fechado. Eu vi isso em centenas de processos nos 15 anos em que atuei nas execuções criminais. Entrei com milhares de recursos para que o criminoso voltasse ao regime fechado e perdi a maioria desses recursos. Os fujões quase sempre ficam impunes e têm direito a uma nova saída temporária. Eu testemunhei isso. Pois é, só falta colocar um narizinho vermelho, né?